disciplinas do curso era basicamente formar os profissionais da Biblioteca Nacional, né? E também profissionais do ambiente do governo, das repartições públicas na ocasião. As disciplinas do curso eram basicamente 4, né? Bibliografia, paleografia diplomática, iconografia e numismática. Bibliografia concentrava todas as disciplinas que hoje em dia a gente trata do curso, né? Suas devidas proporções, logicamente. E numismática foi uma disciplina que saiu do curso, ela migrou para o curso de museologia na década de 30, quando houve uma pequena reformulação. O curso da BN acontecia na sua sede, né, que em 1910 foi transferida para lá. Nos documentos que eu tive acesso, percebi que ainda não estava totalmente pronto, muitas coisas ainda precisavam serem feitas, desde instalação elétrica e esses detalhes, né? Mas o curso efetivamente funcionou onde hoje é o auditório Machado de Assis, né? E até se brinca sobre se ali era um porão, não era um porão, e Caetano Dias dizia que era um porão simpático. Bom, o curso só foi instalado em 1915 em função de uma série de fatores, né? O primeiro deles é que houve uma reforma administrativa, né? Então, isso implicou em grandes mudanças em termos de trabalho mesmo, né? Aqueles que seriam os professores eram chefes das seções, né? Respectivamente de cada uma daquelas disciplinas, né? No caso, Constâncio Alves, ele seria responsável por bibliografia, e ele estava na seção de impressos, né, e assim respectivamente. Então, quer dizer, isso demandou muito trabalho para que eles pudessem, né, se reordenar ali nessa nova estrutura. Então, isso causou, quer dizer, na verdade, exigiu maior dedicação deles, né, maior trabalho deles para poder colocar tudo isso em ordem. E a docência é também um aspecto que acaba absorvendo o trabalho, né, deles. E eles tinham que dar aula depois do expediente, ainda tinha isso, né? E é bacana que eu tive a oportunidade de ver uma série de manuscritos desses professores, né, preparando as aulas, né? Muito bacana. A Constâncio Alves tem as dissertações sobre a história do livro, manuscrito, né? O Aurélio Lopes tem sobre a gravura, que eram os meios de reprodução, e assim vai. Agora, o fato é que a Biblioteca Nacional, né, foi transferida em 1910, né? Então ainda haviam outros problemas, né, de ordem até em relação a obras, instalações, que precisariam ser vistas também. Então isso também foi uma dificuldade, né? E tem mais, como o curso ele era voltado para os funcionários da BN especificamente, né? Aqueles que se inscreveram eram funcionários, mas eles também estavam, né, vamos dizer, sofrendo com as mudanças. Eles também tinham que se adaptar a essas mudanças. Então, eu acho que, isso não está escrito em lugar nenhum, mas pelas coisas que eu vi e li, né, eu tenho a impressão que eles foram dissuadidos de se inscrever, né, para que eles retirassem as suas candidaturas no curso. Acho que foi isso. Bom, a chegada das mulheres ao curso, ela vai acontecer na década de 30, né? Entre 1915 e 1922, que foi a data até onde o curso funcionou, né? Apenas 8 pessoas terminaram efetivamente o curso e eram todas formadas por homens, né? A partir de 31, que é quando um decreto, né, reativa o curso, e esse curso inicia em 32, chegam as mulheres, né? É um contexto aí histórico importante, né, não só do nosso país, mas no mundo inteiro. Seria assim muito importante que alguém se detesse para estudar isso, né? Quem são essas mulheres, né? Numa primeira tomada a gente percebe, né, que essas mulheres são da classe média, né, ou esposas, né,
Então ainda, né, é um movimento inicial, né? Mas chama atenção algumas dessas mulheres, por exemplo, a Requião Piedade, ela chega também nessa turma da década de 30. E na década de 40 ela se tornará professora, seria um cargo de auxiliar ainda, mas também já é um movimento aí progressistas, vamos dizer assim, né? Então, isso é bem bacana, que na década de 40, essas pessoas que fizeram o curso se tornam professoras e aí tem uma mão dupla, né? Alunas e professoras ao longo aí das outras décadas, né? Então, isso é um assunto assim da maior urgência, né? Que seria importante fazer. Quem são essas mulheres que começam, né, as pioneiras do nosso curso, né? Então, o ingresso de mulheres no curso da ABN é, de fato, um aspecto assim muito importante e merece até estudos mais detalhados que não temos muito, né? A questão do gênero precisa ser mais aprofundada no nosso campo. Mas é curioso observar que entre 1915 e 1922 temos tanto professores homens, né, quanto alunos homens. Foram 8 os formados, né, naquele tempo. Muitos se inscreviam, mas tinham provas a serem feitas para habilitação, né, e nem todos conseguiam. Então, 8 nesse período que foram formados. Aí, na década de 30, né, o curso é retomado em 1932, temos as primeiras mulheres chegando, né, não eram muitas, mas já era um movimento importante. E dentre elas, até posso citar alguns destaques, como a Cecília Roxo, que mais adiante ela vai participar do projeto de reestruturação do curso na década de 40, né, em 44, que é a data precisa quando o curso modifica, né, reestruturado. E também a Naide Moraes Carvalho. Ela tem uma história curiosa, né, porque ela faz o curso de biblioteconomia concomitantemente com a museologia, né? A biblioteconomia ela fazia obrigada pelo irmão, né? E como ela gostava de museologia, ela se destacou mais, inclusive, na museologia, né? Faleceu ano passado com 104 anos, né? Então, são áreas longevas também para quem faz. Um aspecto interessante é que dessa geração que fez o curso na década de 30, né, dessas mulheres que fizeram o curso na década de 30, elas se tornaram professoras na década de 40. Né? Então temos a Requião Piedade, por exemplo, que se tornou professora auxiliar do curso. Né? É ainda um início, né? Mas que foi muito promissor ao longo das outras décadas, né? A maioria das mulheres, tanto nas salas de aula como alunas, quanto como professores, passou a ser algo como hoje. Sobre a reforma dos cursos em 1944, é de fato um marco, né, no curso da Biblioteca Nacional, não só no curso da Biblioteca Nacional, mas eu acho que tem aí um reflexo nacional, né? Porque esse curso ele foi planejado pela Heloísa Werneck, junto com a Cecília Roxo, Josué Montelo, né? Eles foram os cabeças ali que estruturaram esse curso, e ele tinha uma coisa assim, muito interessante, né? Tinha 3, 4 disciplinas formando o curso básico, né? E um número maior de disciplinas formando o curso superior, né? Junto com mais outras disciplinas que seriam optativas, com um caráter mais especializado até. Então, já se tinha uma visão, né, de fazer com que a ABN formasse pessoas para o nível técnico, embora naquela ocasião se falasse em serviços auxiliares, né, que seria esse primeiro ano do curso, e um segundo momento que seria o curso superior, né, que seria de fato para formar bibliotecários. Então é assim muito interessante essa estrutura, e eu vejo nisso uma preconização do que viria mais tarde, né,
na década de 60 com currículo mínimo, né? Então muita coisa do que foi visto ali seguiu o curso aí, né, e o percurso, por que não dizer do curso, né? Um trocadilho. Agora, não podemos esquecer que essa reforma ela vem de um clamor, né, muito por conta do que vinha sendo feito em São Paulo, né, com disciplinas muito mais voltadas para a técnica biblioteconômica, né, e havia uma crítica muito dura do curso da BN, em que diziam ser essencialmente humanista por ser por ter a École des Chartes ter servido de modelo, né? Então isso eu acho que é uma questão muito importante, né? Mas no meu entender, mesmo a BN fazendo essa reforma em 44, muito mais alinhada ao, vamos dizer, tecnicismo, né? Ela nunca perdeu o seu cunho humanista. Esse cunho humanista está presente até hoje nos nossos cursos da atualidade, né? E acho que tem que ser assim mesmo, não só para formar aquele bibliotecário erudito, né, do século XIX, ou início do século XX, né? Não é apenas isso, né? Mas é mais para poder articular, né, os conhecimentos de uma forma mais plena, né? Então é importante que se tenha essa visão mais humanística mesmo. Outro aspecto importante que é preciso pontuar é que na década de 50, né, o curso passou a ser considerado de superior, nível superior, né? Então lá em 44 o curso, outra informação importante, passa a ser ter a duração de 2 anos, um primeiro ano para o fundamental, um segundo ano para o superior. E na década de 50, efetivamente, ele passa a ser considerado de nível superior. A reforma do currículo, né, de 62, do curso, né, então, nesse momento já haviam vários outros cursos no país, né, inclusive aqueles que se formaram, né, na década de 40, sobretudo, vieram com bolsas na década de 40 para estudar no Rio de Janeiro, retornar para as suas cidades e lá fundarem seus cursos. Então isso também é um aspecto da história importante, né? Então em 62 já estamos aí com um curso muito mais avançado e é interessante observar esse currículo mínimo, que ele traz fortemente as disciplinas técnicas, né? Mas também aquelas de cunho filosófico, sociológico, cultural, que também fazem parte dessa base humanística da profissão, né? Até mesmo porque um bibliotecário, ele não sabemos onde ele vai atuar, então ele pode atuar em bases, né, com bases culturais, né, ou mesmo elaborar políticas culturais junto com outros profissionais, né, ou trabalhar com crianças em bibliotecas infantis. Nós não sabemos qual será a atuação dele. Então o curso procurava dar uma formação mais geral para contemplar essas facetas, né, desde o mais especializado, né, em ciência e tecnologia, quanto aquele mais para a parte mais cultural ou educacional também, né? Então isso foi muito importante. Um outro aspecto que eu quero descrever, né, em relação ao currículo mínimo, né, de 62, é a introdução de disciplinas como reprografia, técnicas de documentação. Isso demonstra, né, como o currículo ele tem que ser vivo mesmo, né, e ele expressava um momento histórico, né, na década de 60, que eram os avanços no campo da documentação, né? Então isso teve até uma consequência, né, importante nos cursos de biblioteconomia, é que eles mudaram o nome, passaram a ser biblioteconomia e documentação. Então isso é interessante como essas questões, né, elas também são políticas, não só técnicas ou pedagógicas, né, elas estão dentro de um contexto maior e vão, né, trazendo essas questões para o curso, né? Daí, até porque o currículo é vivo, né?
e é interessante ver que, como o nosso curso ele descende da Biblioteca Nacional, né, ele vem lá da Biblioteca Nacional, é interessante olhar para o nosso currículo hoje, né, que passou por uma reforma em 2010, né, e ele traz não só esse legado, né, como, por exemplo, história, literatura, né, a mesma história do livro, que também vem lá de trás. Tem uma disciplina que a gente chama TRAD, tem uma sigla, né, que são técnicas de recuperação, da documentação, enfim. Esse currículo de 2010 apresenta esse avanço, né, de todo esse tempo, desde 1915 até hoje, né? Não quer dizer que ele esteja ultrapassado, não é isso, mas a importância de identificar, não sei se eu posso usar essa palavra, um núcleo duro da biblioteconomia, né? Que são as disciplinas essenciais que fundamentam o nosso curso. Então, é bacana olhar hoje para os nossos currículos e nos enxergar com essa identidade, né, com essa história. Eu acho que isso é muito bonito para a gente. Falar sobre o futuro né, bastante complicado, complexo, né, porque não estamos no futuro para saber, né, mas temos a história, né, para nos ajudar, né. E assim, eu tenho algumas ideias que eu venho refletindo nesses últimos tempos em relação ao futuro, né? Como diz a Leila, né? O futuro é agora. Estamos construindo esse futuro, né? Estamos aqui fazendo isso a todo momento, assim como Antônio Caetano fez, né? Muitas coisas que ele fez até hoje a gente se espelha e faz parte, né, geraram frutos. Então isso é um contínuo e ao mesmo tempo são dimensões que sobrepõem, né? Então é muito difícil falar num bloco, né? Acho que não existe. Mas me preocupa questões do tipo o que será feito dos impressos, né? Isso é uma preocupação bastante séria. Porque estamos olhando para o futuro de uma forma, às vezes, superficial em relação ao ambiente digital. Então, temos aqui obras-primas, né, de impressos que talvez sejam os últimos impressos de todos os tempos. Então, como fica isso, né? Que trabalho os bibliotecários deverão fazer para saber quais são os últimos impressos e o que deveremos, né, cuidar, né? E na outra ponta, tudo isso que está acontecendo hoje, né? Como lidar com a informação em meio digital, né? Temos questões de preservação, temos questões de privacidade, de segurança, temos muito de confiabilidade, se essas informações são verdadeiras, se não são verdadeiras, né? Então, eu vejo aí um campo muito importante, né, do bibliotecário para atuar nessa sociedade, né, tão complexa que estamos vivendo hoje. Mas são coisas assim, no primeiro momento parecem extremas, assim, não, mas o livro não ia acabar, né, as bibliotecas não iam acabar, mas não, porque nem os tabletes de argila acabaram, então tem pessoas cuidando disso, né? Não só como um registro de informação, né, um conteúdo importante, mas também o seu objeto, né? Então, assim, são muitas questões e não podemos formar apenas este profissional que lida com o digital, temos que formar este outro, né? E temos que formar também profissionais que cuidem vamos dizer assim, da pedagogia da biblioteconomia, né? Isso também precisa ser ensinado, né? Como a sociedade faz para lidar com a informação? Ela sabe realmente? Então precisa ter um profissional para ajudá-lo a compreender essa sociedade digital, né? Então, na nossa escola, por exemplo, nós temos cursos de graduação, que é o bacharelado, formando o bibliotecário, tanto no curso matutino quanto noturno, e temos também licenciados, né, a licenciatura em biblioteconomia, que forma o profissional não só para formar técnicos, né, no ensino médio, né, mas também para ajudar essa sociedade
que não sabem como fazer. Elas acham que está tudo no Google. Isso é um equívoco. É bacana pensar, né, nesse projeto todo que a gente fez, isso já vem durando um tempo, né, e assim como, né, professores, alunos que passaram desde a década de 10 do século XX, olha quanta história, né, até o século XXI, né, quantas coisas não aconteceram, quantas lutas não aconteceram, quantos avanços, né, aconteceram, e isso é fruto do trabalho de várias pessoas, não são só professores ou só egressos, né, mas os alunos, os funcionários da casa, né, todas as pessoas envolvidas, né, elas construíram isso, né, e o que é assim bacana de ver é que esse projeto, né, que é, vamos dizer assim, uma representação disso que eu estou dizendo, né, ele vai perdurar ao longo do tempo, como ele mesmo registra, mas também pelo trabalho que essas pessoas farão ou já estão fazendo, né? Então, alunos que chegam, alunos que se formam, alunos que vão para o mercado, alunos que retornam para a escola como professores, né? Então é um movimento rico, né? E que ao mesmo tempo faz a nossa escola de bioteconomia ser o que ela é, né? Então são essas histórias incríveis do campo, né? E de pessoas, né? Que transformaram tudo isso no que estamos fazendo agora com esse projeto.